Tamo online, meu querido. Tamo online. Nem coloquei título na live porque eu desaprendi a fazer isso daqui. Vamos colocar aqui, ó. Masterclass, mídias sociais pra igreja. Feito na simplicidade, porque toda vez que a gente grava com câmera, parece que a audiência cai. Olha lá o pessoal chegando. Que delícia! Que alegria, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Você que tá aqui com a gente, seja mais do que bem-vindo. Espero que você esteja muito feliz. Eu tô feliz, tá? Então, opinamos no comentário. Vocês estão bem, gente? A galera vai chegando, tem bastante gente aí pra conectar. Me fala uma coisa, como é que tá o som? Como é que tá a conexão? Como é que tá o vídeo? Vocês estão me ouvindo bem? Tá barulho no fundo? Vocês estão com... Deixa eu aumentar um pouco aqui. Isso. Tá ouvindo bem? Tem bastante som? Qualidade tá boa, a gente tá com um jogo de luzes aqui, montamos um tripé. Íamos fazer na câmera, mas toda vez que a gente faz na câmera parece que a audiência cai drasticamente, a conexão oscila. Então a gente optou pelo simples aqui. Galera, o som tá bom, a porta tá aberta. Só os de verdade conhecem o meme da porta. Na época da pandemia eu fazia live e toda vez que fechava a porta, a conexão caía. Então, se a porta tá aberta, é muito bom. Funciona bem. Tá? Fala. Tá ruim? Tá vazando? Então pode desligar. Desligamos o ar-condicionado porque ele estava vazando o som. Então, pessoal, seguinte. Você vai chegando aí. A gente vai começar daqui a pouco. Nós começamos em 1 minuto e 30 segundos. Tá bom? Então, a gente vai ser bem objetivo aqui. Chama todo mundo que tem pra chamar. A gente vai falar de comunicação com foco ministerial. Vou explicar um pouquinho mais do que eu faço e de onde eu trabalho. Então, até mesmo para te dar um pouco de contexto. Agora sim, galera, agora sim, saiu o barulho, tá? O pessoal, mas é suportável. Achei fofo, tá? Porque fica à vontade, puxa as coisas aí. O que não tá se espremendo, não, sempre em cima da bolsa. Isso. O cara tá se espremendo aqui pra sentar. Essa live já começa, não fica salva. Você perdeu, perdeu, tá bom? Então você tá aqui, se você perdeu, você perdeu. Essa live vai ficar salva sim dentro do Organic. Então, para quem é aluno do Organic, já tem, na verdade, tá? Essa prática que a gente deixa tudo salvo para quem tá fazendo, tá? A Caiana aqui, a cada podcast você aluga um triplex na cabeça. Então, isso aqui vai ser boa também, tá? Então você tá aqui, primeira informação, não vai ficar salvo. Se alguém perguntar aí no chat, você já manda. Cara, não fica salvo, fica aqui. E caso você entre tarde, não tem problema, porque a gente vai dividir em partes, tá? Segundo ponto. Tá, o que a gente vai falar aqui é metodologia, não são práticas holísticas, etc. É um sistema, tá? Sistema com começo, meio e fim, para você poder aí ser capacitado. Então vai ser bem técnico, bem divertido e ao mesmo tempo você vai ter que fazer bastante anotação. Então o segundo ponto pega papel e caneta, anota, abre o computador. Se você tá no celular, deixa o celular longe para você não ser tentado pelo inimigo a fazer alguma outra coisa, tá? Pega papel e caneta, pega o computador, para você poder anotar e para você poder absorver o máximo, tá? Terceiro ponto, super importante. Muita coisa que você vai fazer aqui, você vai ter que aplicar com o seu grupo. Então chama as outras pessoas. Tem um botãozinho aí do aviãozinho, você vai enviar para as outras pessoas que também precisam ouvir esse conteúdo e tá no mesmo passo do que você. Quarto, sendo completamente honesto, no final eu vou te explicar como é que você pode fazer parte da nossa comunidade, tá? Que também tem um curso. Então, sim, eu vou fazer uma oferta no final dessa Masterclass. Nick, mas você vai entregar tudo aqui? Vou entregar todo o conteúdo aqui, mas tem como você fazer parte de algo no final. Não tem nada a ver você ficar até o final, mas eu já estou te adiantando. Vai existir. Porque você vai perguntar, Nick, como é que eu aprendo mais disso? Mas, Nick, como é que eu pego essa parte? E eu vou ficar respondendo constantemente, que é no Organic. Então, eu já estou te avisando, tá bom? A Carol colocou que tá travando. Manda pra mim se tá travando pra você também. Eu sei que todo mundo aqui que tá em casa, inclusive a Bru e o restante dos meninos, todos estão fora do Wi-Fi, então obviamente não vai estar consumindo disso, mas se estiver travando, pode falar, por favor. Galera, depois de passar horas de ontem pra hoje no podcast do Hub, agora vamos com mais uma. Ótimo. Tá bom, pra quem chegou, revisando, não vai ficar gravado. Segundo, anota. Terceiro, chama quem precisa chamar. Quarto, vou fazer uma oferta no final, não se ofenda com isso, é o nosso trabalho. Tá. Alguns pontos de tensão aqui para você aprender. Primeiro, eu trabalho com comunicação ministerial há alguns anos já.
mas eu comecei como agência. Eu tenho minha própria agência, inclusive o Gabriel que está aqui comigo, o Kino, o Kalel, eles fazem parte do meu time. Nós temos 10 pessoas hoje e nós prestamos serviço para diversos clientes, tá? Multinacionais, startups, agências. Então a gente tem um trabalho de marketing desenvolvido há 8 anos já. Então o que eu faço de comunicação ministerial é o que eu desenvolvi no Dunamis. Se você não sabe isso, tá? Eu sou o head de mídia do Dunamis, tá? Faço parte de produção de conteúdo, faço parte de estratégia, não sou o social media do Dunamis, tá? Existe um social media do Dunamis, eu supervisiono isso, supervisiono a Zion, supervisiono a Descend, tem um time hoje de 14 pessoas debaixo de mim fazendo apenas isso. Então a nossa estrutura hoje é bem madura, nós atendemos clientes externos também, e tudo isso eu faço através da Big Wave, que é diferente da minha agência. Então eu tenho a minha própria agência, onde tem uma galera que trabalha comigo, e eu trabalho na Big Wave, que é a agência que cuida do Dunamis, que cuida da Zion, e que nós também atendemos clientes externos, porque a gente acredita que a gente tem que manifestar o reino de Deus em todas as esferas da sociedade. Então, nós queremos também produzir comunicação com pessoas que têm princípios do reino e que também estão promovendo encontros sobrenaturais e ministrando as pessoas. Então, são um outro testemunho, tá? Mas a gente tem essa frente de contato. E dentro, tá? Dessa frente de contato da Big Wave, a gente faz bastante coisa, tá? Bastante coisa. Pra você ter uma ideia, a nossa média de postagens é, em média, 12 mil posts por ano, tá? Então a gente faz 12 mil posts no Instagram por ano. Então a maioria das coisas que a gente fez aqui, a gente testou pra caramba. Não é um achismo, não é coisa de coach, guru de marketing, mas é anos de experiência fazendo as coisas milhares de vezes para conseguir entender, melhorar e fazer com o máximo de excelência. Tá? Então, tô te dando esse contexto para você saber que eu não sou uma pessoa random, tá? Então, além disso, eu também sou formado em mídias sociais digitais pela Belas Artes, dei aula na Belas Artes, fui um professor interino lá dentro, tive meu próprio curso livre. Então, existe uma formação acadêmica, existe alguns anos de experiência de mercado, existe alguns milhares de processos de tentativa e erro. Por que eu dou nesse contexto? Porque eu espero que você tenha um crivo para as pessoas que você ouve. Você não ouça qualquer mané de marketing na internet, você não ouça qualquer pessoa que está falando de comunicação, você, por favor, não ouça qualquer pessoa que fala de comunicação ministerial simplesmente porque ele cuida da mídia de uma única igreja e teve uma experiência bacana. Isso não é um referencial. Então estou só criando distinções aqui para você também, né, ser um pouco mais seletivo em quem você ouve e em quem você não ouve. Tá? Olha o que colocou. Nick, na pregação que você fala sobre... Isso inclui trabalhar com pessoas que vendem mentiras? Exemplo, produz PLR? Não. Aí você também, obviamente, se você pode dizer não, diga não. Não faça algo mentiroso. Até porque as linhas são um pouquinho mais tênues do que isso. Então tá bom, vamos aqui para a parte principal. A gente vai fazer 4 partes nessa Masterclass. Então, se você está anotando, você vai dividir em 4 partes. E eu vou te explicar aqui um modelo de comunicação, tá? Esse modelo de comunicação, ele vai, primeiro, o objetivo central da comunicação. Segundo, as formas de você fazer comunicação. Terceiro, os 3 potenciais de comunicação. E quarto, os 4 eixos em qual essa comunicação ela acontece. Revisando com você, o primeiro, um objetivo, 2 formas, 3 potenciais, 4 eixos de comunicação. Então a gente vai passar por todos esses pontos, eu vou descarregar conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, você vai mandar no chat. Começando, a gente tem um erro clássico de achar que comunicação de igreja é produzir banner. É falar que tem culto, é mostrar para a pessoa que tem um evento. Isso não é comunicação. Um mural de comunicações não é você estar produzindo comunicação que manifesta o reino de Deus. E é importante a gente olhar para como a Bíblia é escrita. A Bíblia, principalmente na conjectura do Antigo Testamento e também até dos Evangelhos, ela é um compilado de histórias. Maioria dessas histórias não feitas pelo autor. Então eu estou contando história de alguém. Alguém que teve um encontro, que teve uma transformação e que foi usado pelo Senhor. Então o que a Bíblia ela faz no Antigo Testamento até a formação dos Evangelhos é contar histórias. Histórias de encontro que o Senhor promoveu e que geraram transformação no seu povo, na nação e na história. Então o que eu estou fazendo ali é criar registro. Eu estou registrando a história do que Deus está fazendo. Então quando você lê Moisés, você está lendo ali o encontro que Deus teve com Moisés pela sarça ardente e como é que ele usou a vida de Moisés para gerar libertação sobre o povo de Israel dentro do Egito.
Quando você vai ler a história de reis, vai contar vários contos e pequenas breves histórias de todos os reis que passaram desde Israel como uma nação, até a divisão de Judá para Israel, até a divisão dos povos em si, os reis que elas tiveram e blá 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 blá. Tudo isso é contar histórias. Então quando eu vou ver o relato também dos evangelhos, eu estou estudando pessoas escrevendo a história de Jesus. Jesus não escreveu os evangelhos. Então eu tenho pessoas que estão contando a história dos encontros que Jesus teve. E qual é a semelhança da sarça ardente de Moisés até Jesus encontrando Pedro? É que ambos são registros da história de Deus conosco. Então, Nick, o que você quer dizer? Estou querendo dizer que o objetivo da comunicação não é fazer banner. O objetivo da comunicação não é fazer arte bonita. O objetivo da comunicação é contar a história do que Deus está fazendo naquele lugar, naquele grupo de pessoas. Tá? Então, você quer anotar, eu vou repetir para você. O objetivo central da comunicação é contar a história do que Deus está fazendo naquele lugar, naquele grupo de pessoas. Então, toda vez que você está falando o que aconteceu na sua celebração de domingo, você não está, celebração de domingo, não. Eu estou contando a história do que Deus está fazendo naquele lugar, naquele grupo de pessoas. Então, essa semana, a gente vai ter Friday Night. Eu acho que deve ter 40 ingressos sobrando, porque a gente estendeu 10% a mais dos ingressos agora à tarde para a galera poder comprar. E vai ter Friday Night sexta-feira. Friday Night é o rolê de sexta-feira, que a gente faz como o Dunamis Movement. Vão mais ou menos 2.000 pessoas todo Friday Night. A gente comporta essa galera para ter um momento de adoração, palavra, ministração, chapar no espírito, amar Jesus e ter um encontro profundo com a presença de Deus. Então isso é o que a gente quer na Friday Night. Eu posso falar, legal, Friday Night. Eu posso contar a história do que Deus está fazendo naquele lugar, naquele grupo de pessoas. Isso implica que eu não vou postar um vídeo aleatório. Eu preciso contar a história. E contar a história é transpor a pessoa que está distante para aquele lugar. Então o louvor não é fazer um take bonito, é como é que eu consigo comunicar o que nós estávamos ali, não apenas fazendo, mas também sentindo e recebendo de revelação de Deus. Então, se o louvor é um louvor de alegria, como é que eu comunico a celebração e eu coloco a pessoa nesse lugar de celebração? Se a gente estava num lugar de intimidade, contemplação, como é que eu transponho a pessoa para esse lugar de contemplação? Por quê? Porque eu acredito que a coisa mais poderosa que eu posso fazer com a comunicação é ser uma ponte para a pessoa que está na casa dela, assistindo aquilo ali num pedaço de plástico que é o celular dela, ela conseguir ter um encontro que talvez não seja igual, mas que seja próximo da pessoa que estava sentada ali no salão. Então, um dos testemunhos mais fortes que a gente tem, que foi inclusive de uma conferência Dunamis, é de uma menina que ela estava assistindo os stories da conferência Dunamis, enquanto ela estava assistindo, enquanto ela estava vendo, ela foi tocada pelo Espírito Santo, ela foi batizada pelo Espírito Santo enquanto ela assistia os stories. Então ela começou a chorar, ela começou a tremer e ela sentiu uma descarga elétrica passando pelo corpo dela enquanto ela assistia os stories. Não tinha ninguém orando por ela, não tinha nenhum tipo de frase de ação acontecendo, não. É porque a presença de Deus estava no lugar, a gente registrou aquilo ali, ela teve um encontro. Então eu acredito nisso, tá? Eu acredito que as pessoas elas podem estar sendo colocadas nesse mesmo lugar para que elas recebam aquilo que Deus estava fazendo naquele momento. Então, da mesma maneira, agora você ouve um testemunho poderoso de alguém que foi encontrado por Deus, o Espírito Santo fala com você, por que aquilo não pode acontecer todas as semanas naquilo que a gente está vivendo na nossa comunidade de fé, na nossa igreja local, tá? Manda aqui no chat pra mim, 300, eba! Oi, tudo bom, gente? Manda aqui no chat se tá fazendo sentido até agora, tá? Se você chegou agora, a gente acabou de começar, você não perdeu muita coisa, a gente vai tendo bastante tempo de revisão, então fica com a gente, não vai ficar gravado, então não vai embora. Manda só no chat se tá fazendo sentido até agora pra você, tá? Então, quando a gente tá falando de comunicar essa história, eu quero contar essa história, eu quero contar essa história direito, tá? Eu quero ser um bom mordomo dessa história que eu tô contando. Então, tudo que eu faço tem esse foco. Contar a história do que Deus tá fazendo naquele grupo de pessoas, naquele lugar, naquele grupo de pessoas, tá? Então, na hora que eu tô construindo a minha comunicação, eu não quero só uma foto bonita. A pergunta é, essa foto, ela conta essa história? Esse vídeo, ele conta a história? A frase que eu tô colocando, o que eu tô escolhendo ali, conta essa história? Porque se não, eu tô sendo um mau mordomo da comunicação. Eu tô sendo um mau mordomo daquilo que Deus tá fazendo. E o objetivo central é, como comunicação, eu preciso entender as formas que eu faço isso. E a primeira delas, você tá anotando, a primeira forma é documentar. Então eu registro
Eu estou documentando aquilo que Deus está fazendo. Então, por exemplo, se você é pentecostal, você é carismático como eu, tá? Você vem de um negócio chamado Azusa, 1904 a 1906. Então, Azusa é o nosso mover carismático, que tem ênfase no falar em línguas, e acredita no mover sobrenatural do Espírito Santo. Eu sou Dunamis, então eu acredito nisso com minhas unhas e dentes. Você veio de Azusa. Você não estava lá. Você só sabe as coisas que aconteceram porque aquilo ali foi documentado. Porque existe registro em jornais da época, mas também porque existem livros, existem registros orais, existem fotos que documentam aquilo que aconteceu. Então, eu tive uma experiência muito interessante da gente estar conversando de maneiras legais de fazer grupo de jovens, etc. E eu encontrei um álbum, tá? Um álbum com fotos de como era feito o grupo de jovens, antigamente, na minha igreja. E eu falei, cara, que negócio legal. E eu comecei a ver que um bando de ações que a gente fazia, que um bando de ferramentas que a gente usava, de estratégias que a gente usava, a galera já usava há 20, 25 anos atrás. Nomes diferentes, com uma abordagem um pouco diferente, mas aquilo já existia. E aquela documentação criou senso de propriedade. O Daniel colocou aqui, ó, isso eu sou calvinista. Aí você não acredita na Azusa, mas você entendeu meu ponto. Você também não conheceu o Calvino e mesmo assim você admira ele, você conecta com a mensagem dele e você acompanha a vida dele. Então o sentido é o mesmo. Então, quando eu tô falando da documentação, eu tô falando do registro. Aquilo que Deus está fazendo na sua comunidade, aquilo que o Espírito Santo está soprando, tem que ser documentado. Ele está sendo registrado. De alguma maneira, ele tem que ser documentado. Então eu crio documentação, eu crio registro. E às vezes a gente está tentando produzir coisas demais. Para mim, uma boa comunicação ministerial, ela produz pouco e ela registra muito. Ela documenta muito. Então, ao invés de eu ficar produzindo coisas e criando coisas, eu penso nas melhores formas de mostrar aquilo que já está acontecendo. Então, a gente já vai chegar nessa parte mais técnica. Mas pensa comigo, cara, eu tenho uma palavra de domingo. Eu tenho uma mensagem de domingo. Eu não preciso ser muito inteligente em como é que eu vou criar conteúdo. Eu já tenho a mensagem. Eu consigo desdobrar essa mensagem. Eu consigo transformar essa mensagem num recorte para Reels. Eu consigo transformar ela num texto para fazer devocional. Eu consigo transformar ela num texto para colocar no blog da igreja. Eu consigo pegar uma daquelas frases ou uma das ideias para fazer uma citação. Eu consigo ir pro Twitter. Eu consigo, com um único material que eu tenho na minha celebração de domingo, produzir dezenas de desdobramentos de comunicação sem muito esforço. Por quê? Porque já existe algo sendo produzido ali. Toda celebração, todo serviço, todo culto tem ali algo sendo produzido. Então eu não preciso ser o cara mais inteligente do mundo. Eu preciso aprender formas eficientes de fazer isso, tá? A Gabi, salva aqui no Organic. Pra todo mundo que é aluno do Organic, as lives ficam salvas lá, tá? Então não tem problema. Se você é aluno do Organic, vai estar lá pra você. Assiste depois, assiste com calma, faz anotação. Se você é aluno do Organic, sempre fica salvo todas as lives que eu faço aqui, independentemente, elas vão pra lá. Tá? Então, o primeiro fator, a primeira forma é registrar. Segunda forma, tá? A segunda forma é expandir. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu podia estar dando exatamente essa aula numa sala de 10 pessoas. Eu podia estar dando essa aula numa sala que tem 20 pessoas. Só que eu estaria limitando o potencial dessa mensagem. Eu estaria limitando o potencial daquilo que eu estou falando e das pessoas que estão sendo alcançadas. E tem um verso que eu gosto muito, que é Mateus 10, 27, que é aquilo que vocês ouviam ao pé do ouvido, agora anunciem nos telhados, tá? Ou aquilo que vocês ouviam na escuridão, agora anunciem à luz, anunciem aos telhados, que é a plataforma Domo, tá? Domo, que é esse piso alto, tá? Que também serve como proteção, mas que também serve como plataforma. Então, falar no telhado é usar a plataforma, o veículo, a ferramenta que melhor projeta a minha voz e que também me dá visibilidade. Então é uma ordenança de Jesus falar as coisas publicamente, falar as coisas com visibilidade. Então o meu esforço de usar uma plataforma digital, o meu esforço de ser intencional na comunicação que eu tenho em rede social, não é porque eu sou jovem legal, não é porque eu sou hype, é porque eu genuinamente quero fazer isso aqui da melhor forma que eu tenho, porque eu sou bom mordomo da mensagem que me foi confiada. E eu acredito que a mensagem mais importante do mundo merece a melhor comunicação. A mensagem mais valiosa do mundo merece a melhor comunicação. Então, quando eu tô falando
da mensagem mais importante, que é a salvação de Jesus Cristo, que é a mensagem do Evangelho, que é a mensagem da cruz, a salvação pela graça de Deus, eu preciso comunicar essa mensagem da melhor forma possível. Então, é uma questão de excelência, de zelo, de mordomia para aquilo que eu carrego, tá? Então, quando eu tô falando de estender, eu tô querendo que mais pessoas sejam alcançadas. E essa é a mentalidade que me faz pegar o que foi documentado e pensar em como é que eu estendo isso. Então, a extensão em formato é pegar aquilo que está acontecendo num grupo pequeno e jogar para um grupo maior. Então, Nick, quais são as duas formas que a gente serve esse objetivo? Documentando e expandindo a mensagem. Documentando e expandindo a mensagem. Documentando e expandindo a mensagem. Essas são as duas formas básicas de você fazer, de você cumprir o objetivo central, tá? Tá, vocês estão comigo até agora? Que a gente vai entrar agora nos 3 potenciais. Então, e eu vou super rápido. Se você não percebeu, eu falo mais rápido do que o Neymar driblando, tá? Então, se você tá com dificuldade de acompanhar, me fala que eu tiro suas dúvidas. Vou estar aqui, ó, com o coração aberto, tá bom? Pra você tirar dúvida, a gente pausa e explica. Então, nosso objetivo central é contar a história do que Deus está fazendo naquele lugar, naquele grupo de pessoas. As duas formas que a gente faz isso é registrando ou documentando e, em segundo lugar, é expandindo, tá? Então eu posicionando essa mensagem para mais pessoas poderem consumir ela. É por isso que eu publico a minha mensagem no YouTube e é por isso que eu tenho zelo de fazer uma capa boa, é por isso que eu tenho zelo de escrever uma descrição, é por isso que eu tenho zelo de ter uma imagem boa e um áudio bom, porque eu acredito que essa mensagem pode alcançar mais pessoas e que ela pode promover transformação, maturidade para o corpo e expansão do reino de Deus. Então eu não quero ficar preso à minha capacidade, eu quero poder fazer com que isso aí chegue a mais pessoas e promova mais transformação do que eu tô limitado no meu salão presencial, tá? A igreja colocou aqui, ó, fala mais que o homem que vende couve de porta em porta. Eu acho que isso é um elogio. Eu vou levar como um elogio, então tá bom. Tá. O Chuchu colocou aqui, qual a diferença entre documentar e registrar? Nenhuma. São só palavras diferentes para a mesma coisa. O Nick colocou aqui, não tô entendendo bem a parte do expandir. A questão do expandir é onde você acrescenta camada digital, tá? E é importante falar de camada digital porque eu posso só documentar as coisas e deixar guardado. Ou eu posso fazer apenas comunicação interna para minha igreja. Eu comunico aquilo ali, eu divulgo aquilo ali funciona. Só que, tá? Quando a gente veio na pandemia, a noção de digitalizar e de expandir, ela se tornou mais comum. Até 2019 era difícil ter essa conversa. Porque as pessoas tinham dificuldade de conseguir enxergar o valor e por que a gente está fazendo o que a gente está fazendo. Então eu acredito, tá, que quando a gente está falando de expandir, é eu carregar essa mensagem preciosa e colocá-la numa plataforma onde outras pessoas que não estão limitadas ao meu salão, elas também possam ser edificadas e também, também crescer e construir, tá bom? Então, o Lucas até fez um coach aqui, transformação, maturidade para o corpo, expansão para o reino. Anota aí, Okina. Vamos fazer camiseta. Ah, tá vazando a mulher? Não, mas aí a mulher tá... Gente, se você tá ouvindo uma mulher gritando de fundo, é porque tem um culto em 1,5 km de distância, bem pentecostal, onde a galera coloca a caixa de som na porta e começa a fazer culto de libertação, porque quarta é culto da libertação. Então é essa oração poderosa de fundo que tá vazando. Então tá bom, tá? Desculpa aí, mas não tenho o que fazer, né? Deixa a galera orar ali no fundo. Então, isso daí é o nosso... Aline, deixa a mulher falar. Então, essa é a nossa perspectiva de formatos. Esses formatos têm potenciais. Então, você vai escrever aí os 3 potenciais da comunicação. E esses 3 potenciais de comunicação, eles servem para tudo que a gente faz. Tudo que a gente faz está ligado a um desses 3 potenciais, tá? O primeiro potencial é o potencial mais óbvio, tá? Que é o potencial de edificação. O que é o potencial de edificação? É a comunicação que eu faço para fortalecer os membros do meu corpo, da minha comunidade local ou do meu ministério. Então, quando eu estou postando, tá, uma pregação, eu estou edificando.
eu estou postando um conteúdo, eu estou postando um material que vai edificar. Na hora que eu posto um devocional, eu estou edificando. Na hora que eu posto um breve carrossel onde eu explico um conceito bíblico, onde eu coloco um material teológico, eu estou edificando. Então eu estou construindo, tá, a maturidade e também o discernimento das pessoas e expandindo a revelação delas. Esse é o objetivo, tá? Cara, você que está me ouvindo, volta aqui e abre essa porta porque vai ficar calor pra caramba e o áudio tá vindo dali. Então a porta tá fechada, não muda nada. E a mulher tá gritando como se não houvesse um amanhã. Querida, você está muito empolgada. Eu não tô conseguindo ouvir meu pensamento. Você tá bom? Você tá no fone? Quê? Você tá no fone. Eu não sei se eu tô no fone não agora. Eu tô questionando minha vida. Tá conectado no fone. A pergunta é como é que raios tá vazando a oração dela no fone? Tudo bem. Primeiro potencial é edificação. Segundo potencial, dentro de todo o cenário, é eu fazer conversão. Não é converter a pessoa, tá? Não Peraí, o cara colocou aqui, ó. Cara, pensava em social media, UX e UI só pra parte financeira, mas você falando dessa maneira mudou totalmente o meu conceito. Que bom, é exatamente o objetivo disso aqui. Tá. Eu tô realmente me perdendo com a moça gritando. Tá, volta aqui. Então, segundo potencial é conversão. Não é converter a pessoa. Conversão, mas no termo marqueteiro mesmo, tá? Que é conseguir converter a pessoa a uma intenção. O que isso quer dizer? Vou divulgar meu culto. Eu tô mobilizando as pessoas para irem lá. Estou divulgando meu evento. Estou divulgando o culto de mulheres, culto de jovens, a agenda da igreja, um evento, uma notificação. Então, o potencial de conversão é o potencial de convergir o meu grupo e manobrar ele para as direções que eu quero. Então, pessoal, vamos ter tal coisa, vamos ter arrecadação de alimento, vamos ter campanha de jejum. Então, esse é potencial de conversão, que é na hora que eu tô falando de avisos, informações, comunicados. É o potencial de conversão. Então, eu tô manobrando a minha comunidade de fé para elas irem para onde eu preciso, tá? Então, esse era o nosso segundo potencial, conversão. Na hora que eu tô falando da conversão, eu não tô dizendo de eu fazer conteúdo. Eu estou falando de comunicação prática. É a comunicação marketing. É a comunicação onde eu informo as pessoas e eu tenho expectativa de converter as pessoas àquele resultado. Então, cara, a gente vai ter um culto de oração. Eu preciso notificar as pessoas para que elas venham ao culto de oração e a gente possa orar juntos. Então, existe uma expectativa entre comunicação e resultado. Então, eu tenho uma expectativa de resultado. Quando eu posto uma pregação no YouTube, eu posso querer que ela performe, mas eu não tenho expectativa de resultado. Eu não posto a pregação para ter um número de views. Eu não posto a pregação para ter um número de likes. Então, não existe expectativa de resultado. Quando a gente está falando do potencial de conversão, é o potencial que tem expectativa de resultado. Então, quando você divulga a campanha de alimentos para a igreja, você espera que as pessoas mobilizem para doar alimentos. Quando eu divulgo o jejum coletivo, que nós como comunidade vamos entrar, eu espero que as pessoas se mobilizem para o jejum. Então existe uma expectativa, sim, de resultado. Quando eu estou trazendo essa perspectiva, eu sei que é muito técnico, eu sei que é muito prático, mas é porque esse é o aspecto da comunicação que tem esse potencial prático, que leva a gente para o nosso terceiro potencial de comunicação, que é o potencial de evangelização. Tá? Então, o potencial de evangelização é o que a gente menos usa, é o que é menos contemplado na nossa comunicação e que nós somos mais leigos, que é o nosso potencial de alcançar com comunicação as outras pessoas. E é importante reconhecer qual foi a última vez que a gente, como comunidade de fé, fez algo que era para alcançar o perdido. Qual foi a última vez que a gente, como comunidade de fé, fez um conteúdo que gerasse encontros, que promovesse encontros? Qual foi a última vez, como comunidade, ou como ministério, ou como pessoa, que eu fiz um conteúdo que realmente alcançasse uma pessoa que não tem uma revelação de Jesus e que promovesse um encontro? Então, quando eu tô falando do potencial de evangelização, tá? Quando eu tô construindo uma ponte para alcançar essa pessoa que talvez não teve um encontro com Jesus. E esse potencial, ele não está só contemplado na comunicação da igreja, mas ele também está contemplado na nossa comunicação, tá? Porque no fundo, a pessoa que tem maior potencial de gerar transformação em outras pessoas que não conhecem Jesus não é a conta da sua igreja, mas é você, é a sua conta pessoal. Então, quando a gente está falando de conta pessoal, eu genuinamente acredito, tá, que a gente está tendo uma migração, tá, dentro de como a comunicação funciona.
E é por isso que é legal a gente falar de onde a comunicação acontece, que são os nossos 4 eixos. Então vamos revisar a nossa árvore aqui? Tá, primeira coisa, a gente tem o único objetivo. O nosso objetivo, ele é um só. É contar a história do que Deus está fazendo naquele lugar, naquele grupo de pessoas. As formas de fazer isso são 2. É registrando ou documentando, escolhe a palavra que você quiser, ou você documenta, ou você registra, dá no mesmo, tá? E a segunda forma é eu expandindo. Então, documentar e expandir. 3 potenciais. Potencial de edificação, potencial de conversão, potencial de evangelização. São os 3 potenciais. E esses 3 potenciais, eles acontecem em 4 eixos, tá? O Patrick, será que o Instagram tem a função de desacelerar o vídeo? Eu estou indo muito devagar. Não estou falando rápido, consigo ir muito mais rápido que isso, estou me controlando, tá? Então, os nossos 4 eixos aqui, para você listar, se eu sei que você está anotando, porque é muito conteúdo. Se você não está anotando, você é maluco, tá? Primeiro eixo, tá? É o nosso eixo do evento. Tá? O que é o evento? O evento é a celebração, é o culto de jovens, é o culto da família, é o meu link, é o meu grupo pequeno, é o meu culto de oração, é o meu piquenique no parque com as crianças, é o meu culto infantil, é um evento. Ele tem um começo, ele tem um meio, ele tem um fim, ele tem uma data marcada e ele tem uma liturgia, então ele é um evento, tá? Então esse é o primeiro eixo onde a comunicação acontece. Então, quando eu estou falando da minha comunicação de domingo, eu estou comunicando o que aconteceu na nossa celebração, ou no seu culto, né? Chama como você quiser. Então, tivemos culto. Eu estou colocando as fotos do culto, a mensagem do culto. Toda a comunicação gira em torno de que eixo? O eixo daquele evento, aquele momento. Eu não quero que você olhe para a palavra evento da maneira secular. Eu não estou falando que o culto ele é um evento de maneira banal. Eu estou falando de maneira técnica, ele é um evento. Tá? Assim como você se casar, é um evento. Assim como você ter um filho, é um evento. É algo que acontece, tem começo, meio e fim, acontece num dia, e existe um processo ao qual ele acontece. Tá? A Bruna aqui, o homem tá falando em slow. Eu tô devagar demais, eu tô até me irritando com tão devagar eu tô falando. Tá? Então, esse é o nosso primeiro lugar, o evento. Segundo lugar, na agenda. Tá? O que é a agenda? São os desdobramentos de tudo que a igreja faz. Então, o evento, que é esse culto de domingo, ele vai se desdobrar em outras agendas, que é o nosso encontro de líderes, a nossa escola bíblica, os cafés que acontecem, os atendimentos do gabinete pastoral, é a vida da igreja. Então são as coisas que não são tão previsíveis quanto a celebração de domingo, mas que compõem esse lugar que a igreja está em movimento. Então a gente teve um treinamento de líderes, a gente teve uma ação de caridade, a gente foi ajudar uma comunidade que estava em necessidade, a gente foi fazer um café dos pais, um café dos velhinhos. Isso é agenda, tá? Então o segundo eixo onde a comunicação ela se desdobra é na agenda, tá? Da igreja e de todo o espaço. O terceiro eixo da comunicação é os valores e doutrinas, tá? Ou se você quiser transformar isso numa palavra só, é o credo. É o nosso credo de fé. Então, são as coisas que a gente crê. É como nós acreditamos. Então, eu falei mais cedo que eu sou pentecostal, carismático, tá? Eu acredito no mover do Espírito Santo. E eu não lembro quem, mas alguém falou que você é calvinista, provavelmente sensacionista. Minha doutrina e a sua doutrina são diferentes. Nós acreditamos em coisas diferentes porque a gente interpreta as escrituras de maneira diferente. Isso quer dizer que a sua igreja, ela tem uma responsabilidade também de comunicar o que ela acredita. E hoje a gente tem um certo atrito, tá? O que acontece? Hoje nós temos a nossa igreja local, ela comunica de maneira pobre às vezes o que ela acredita. Então a gente tem um certo problema na comunicação. E aí eu começo a ter um cara que é mais doutrinado pelo material que ele assiste online do que pelo próprio credo de fé da igreja local. Então, ele acaba seguindo o influencer X, o influencer Y, o influencer W, que não estão alinhados com a fé que ele tem localmente, e ele vira um Frankenstein. Então é o cara que ele tem uma soteriologia X, mas ele acredita numa pneumatologia Y, a escatologia dele é W, e tá tudo jogado. Então ele não tem nenhum tipo de noção
do que ele pensa e, principalmente, não existe nenhum alinhamento com aquilo que a comunidade dele pensa. Isso é um problema. Por quê? Porque você começa a ter um bando de gente que, por não estar alinhada, por falta de instrução, não promove crescimento da igreja. Ela gera problema. Porque ela fala bobagem no grupo pequeno, ela discorda do pastor sem ter base e fundamento, ela prega um negócio que não faz nenhum sentido, e eu começo a ter um bando de Frankenstein doutrinário que não está sendo discipulado na comunidade local. Então, Nick, tem problema isso de influenciador? Claro que não, não tem problema. Seja edificado por homens e mulheres de Deus que têm uma voz, porque eu acredito que foi o Senhor que levantou eles. Mas existe uma responsabilidade da sua igreja local de comunicar claramente o que ela pensa, por que ela pensa e por onde ela vai. Porque senão, de repente, você tem um bando de adolescente e de jovem e jovem adulto que não faz nenhum sentido no que eles pensam. Porque o cara não tem uma teologia do trabalho, ele não tem uma teologia formada sobre o Espírito Santo, ele não tem uma teologia formada sobre casamento. Então, o que trata de relacionamento, ele bebe daquela teologia liberal, que vai falar que nem casar ele precisa, porque os relacionamentos são fluidos, etc. Mas a escatologia dele, ele tá bebendo de uma pessoa que é fundamentalista. E aí as coisas não batem, porque a teologia em si, ela é integral. Então, Nick, o que você quer dizer? Quer dizer que a minha comunicação também funciona no eixo da doutrina. Eu comunicar o que eu penso, eu comunicar por que eu penso aquilo ali e os desdobramentos daquilo ali. Então, o nosso terceiro eixo de comunicação é doutrina, tá? É basicamente o que nós acreditamos da palavra e por que nós acreditamos nisso e o que isso interfere na sua vida. Então, o Nick aqui. Nick, não tô entendendo muito bem esse tópico. Se você não entender no final, a gente repete de novo, tá? Então, revisando aqui. Primeiro eixo da nossa comunicação, ela sempre vai ser o nosso evento. Os eventos centrais que estão em volta da nossa igreja. O segundo é a agenda. São os eventos periféricos que acontecem e que dão vida para a igreja. O terceiro é a nossa doutrina. E o quarto eixo é a membresia, tá? E talvez, na minha opinião, é o eixo mais importante de comunicação, tá? O cara colocou aqui, ó, resumo, tenha sua identidade teológica baseada na sua igreja local. Transmita que a comunidade acredita e não o que o jovem dinâmico acha que sabe por seguir fulano. Caio, você fez um resumo excelente. Muito obrigado. Tá? Então, o quarto eixo é a membresia. Para mim é o eixo mais importante, porque é o eixo onde a comunicação realmente acontece. Por exemplo, a maioria de nós acompanha menos, tá, o Instagram, o Facebook ou o YouTube da conta da nossa igreja local e acompanha mais as contas dos nossos pastores, dos nossos líderes e das pessoas que congregam como irmãos de fé ao nosso lado. Então, as contas dessas pessoas, de maneira prática, nos influenciam mais do que a conta de marca. Quando eu digo conta de marca, também não se ofenda com a palavra marca, porque as pessoas se ofendem muito fácil nesse tipo de live e eu me irrito muito fácil também. Então eu tô avisando para não pistolar com ninguém nos comentários. Então, quando eu tô falando de marca, a igreja é uma marca. Ela é um CNPJ, com nome, com um lugar. Ela não é uma pessoa, ela é uma instituição. Então, eu não tô falando da igreja com E maiúsculo, que é a noiva de Cristo. Tô falando da sua igreja local, que tem um CNPJ, tem um financeiro, tem um tesoureiro, tem um corpo de assembleia e etc. Então, ela é uma instituição. A instituição não lidera você. Quem lidera você é uma pessoa que lidera a instituição. Então, quem lidera... Não existe negócio, eu sou liderado pela igreja. Não, você é liderado por alguém. Você pode ser liderado por um grupo de pessoas também, por um conselho, por 2 ou 3. Mas você é liderado por pessoas. Então, a comunicação, quando a gente está falando de fé, de cristianismo, ela sempre é pessoal. Ela sempre é uma via de uma pessoa falando e alguém ouvindo. Então, ela é unilateral. Isso quer dizer que agora você pode ser da minha igreja local ou não e tá nessa live. E você está ouvindo uma pessoa. Você não está ouvindo uma ideia, uma marca. Você está ouvindo uma pessoa. Então, eu sou liderado por pessoas. E o potencial de transformação, tá, maior está em pessoas. Está na comunicação que sai do seu Instagram. Então, Nick, o que você quer dizer? Quer dizer que o maior potencial de edificação está no seu Instagram. O maior potencial de evangelização está no seu Instagram. O maior potencial de conversão está no seu Instagram. Nick, como assim? Quer um exemplo disso? Nada é mais poderoso, tá, do que as pessoas começarem a ter senso de propriedade que elas estão discipulando as pessoas que seguem elas. Então, muita gente
se impressiona com o púlpito, como palco, né, como plataforma. Mas, irmão, se você tem 500 seguidores, você já tem uma comunidade pequena para média, na palma da sua mão. Se você tem 2.000 seguidores ou mais, você já tem uma mega igreja. Porque acima de 2.000 membros, você pode considerar mega church, tá? Então já é uma mega igreja. Então, Nick, o que você quer dizer? Quer dizer que você tem já uma plataforma enorme de influência que está na sua mão. E eu, pessoalmente, sempre vi que os maiores romperes foram através desse lugar. Então eu comecei a ler mais a Bíblia porque eu vi stories do rapaz que congrega e trabalha comigo e ele acordava às 6 da manhã para ler a Bíblia. Então eu falei, mano, ele é mais velho do que eu, 6 da manhã ele tá com a Bíblia aberta lendo ela e eu tô acordando às 6. Eu preciso acordar mais cedo. E eu comecei a acordar mais cedo e ter mais tempo de leitura bíblica. Não foi uma pregação que me inspirou, não foi uma palavra profética, não foi uma revelação. Foi eu assistir o stories do cara que congrega comigo. Eu falo assim, mano, ele é mais velho que eu, tem 2 filhas, tem que ter vergonha na cara, acordar mais cedo e ler a Bíblia. Então, eu também fui muito edificado por aquilo que os meus irmãos também postaram. E eles falam assim, nossa, Nick, mas como é que eu faço isso? Eu preciso trazer o senso de propriedade de que na minha comunidade de fé, a maior força motriz nela está na voz individual de cada pessoa. Você é 10 vezes mais importante do que a conta da sua igreja. A sua mensagem é a mesma mensagem do evangelho. E é por isso que eu preciso estar alinhado com a doutrina da minha igreja. Por isso que a gente volta para o eixo anterior. Se eu estou alinhado, aquilo que eu falo é vida. E a minha igreja local não tem potencial de evangelização. Porque a pessoa que precisa de Jesus não está seguindo a conta da minha igreja. É meio estranho eu achar que um cara aleatório que não conhece Jesus segue a conta de uma instituição. Mas ele segue você. Porque é o seu amigo da escola, é o seu amigo da universidade, é o cara do seu trabalho, é a pessoa que você conheceu na época que você morava na rua X. Essas pessoas, tá? Essas pessoas, que são as pessoas que precisam de um encontro com Jesus, quem tem acesso é você. Não é sua igreja, não é a instituição. É você. Então, ó, essa outra frase aqui o cara colocou. A força motriz da comunidade de fé está na voz individual das pessoas. Você anotou? Nossa, eu tô soltando umas frases boas. Várias camisetas dá pra fazer. E vendendo no evento X. O Marcos colocou aqui, ó. No meu caso, sou um pastor buscando gente pra isso. Mas Deus sempre supre. Se queime seu coração, Deus também irá confirmar no coração da sua liderança. Um bom conselho. O Moro colocou, o senso de propriedade parte do pastor ou da mídia? Na minha opinião, tá? Eu não acho que você tem que ficar terceirizando a responsabilidade do seu pastor. Eu acho que você tem, tá? Total autoridade para tomar essa mensagem como uma mensagem sua e conseguir fazer essa chama que tá começando a queimar no seu coração e a revelação que você tá tendo queimar nas pessoas. Por quê? Eu quero alcançar as pessoas ao meu redor, eu preciso, tá, de você. Então, para ter uma pessoa que vai para sua igreja e ela vai conseguir ter um encontro com Jesus, eu preciso de você falando. O convite vai vir de você. O encontro vai vir de você. Então, Nick, o que você quer dizer com isso? Eu quero dizer que quando a pessoa tem senso de propriedade disso, ela se torna um agente de transformação 10 vezes mais eficiente, ela expande o reino com muito mais intencionalidade e você cumpre a grande comissão com muito mais velocidade. Porque o nosso objetivo aqui, tá? É você cumprir a grande comissão. Aqui que a gente tá. É ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, curando os enfermos e tirando os demônios. É para isso que eu vim aqui, tá? Para pregar o evangelho, discipular, batizar, curar e tirar o capiroto. Tá? Essas são essas 5 coisas que contemplam as expressões do que seria a grande comissão. Então, para eu fazer isso, eu preciso de uma plataforma. O meu telhado é esse pedaço de plástico que você está me assistindo aqui agora. É essa rede social. Você tem voz sobre a vida das pessoas. Aí vem a questão do como. Nossa, Link, mas como é que eu faço isso? E a gente volta para as formas. Tem muita gente querendo criar, quando na verdade a coisa mais poderosa que você pode fazer é documentar aquilo que Deus está falando com você. Então quando eu comecei a ler mais a Bíblia, no exemplo que eu usei, não foi porque alguém fez um stories falando, varão, leia a palavra, você tem que crescer, você tem que estudar. Não, foi porque eu vi alguém fazendo na prática. O que discipula as pessoas é você vocalmente e na prática comunicar aquilo que você está aprendendo de Deus. Então, eu preciso ter uma certa indignação de quando eu olho para o Instagram de alguém e não dá para perceber que essa pessoa é cristã.
E eu também tenho que ter uma pulga na orelha quando o Instagram dela parece que ele é o gladiador da fé. Então, tipo, é um negócio tão crente, tão carregado, tão deslocado, onde essa pessoa não tem voz na vida de alguém que precisa de um encontro com Jesus. E eu não quero que todo mundo aqui vire o carregador do altar, mas eu preciso ter diferença. Eu preciso manifestar. Então, quando eu tô falando de comunicação, cara, eu comecei a ter essa revelação. Eu falei, cara, eu preciso, para encher o grupo de adolescentes da minha igreja local, eu preciso dos adolescentes. Então, toda sexta-feira, um dia antes, na verdade era sábado, porque o nosso culto era de domingo, a gente mandava um stories pra galera postar no Instagram pessoal, falando, amanhã vai ter culto. Eu falei assim, cara, convida as pessoas pra igreja. Por quê? Porque as pessoas vão ver, e elas vão vir. E sabe o que acontecia? As pessoas vinham. Então, em um ano, a gente foi de 12 a 15 pessoas, até menos, o Okina dessa época, para 120 pessoas. Nós tivemos um crescimento de 10 vezes mais, porque a nossa estratégia era posta nos seus stories que vai ter culto, convida as pessoas e quando elas virem aqui, elas vão ser tocadas por Jesus. E não só isso, todos os nossos adolescentes a gente falava, posta que você tá na igreja. Posta. Abre o seu celular, e ao invés de ficar respondendo no WhatsApp, vendo TikTok, grava louvor, grava mensagem. Fala, eu quero estar aqui. Chega lá nos seus stories. Estou no lugar onde eu mais gosto de estar, que é a minha casa de fé, a minha igreja. Porque isso também está comunicando para as pessoas que te seguem que você encontrou algo que elas não encontraram. E isso é histórico, tá? Isso aqui é parte da história. Então, quando você vai ver estudar alguns outros avivamentos históricos, desculpa, o espirro foi forte. Alguns avivamentos históricos, você vai ver o Jesus People Movement, que é o avivamento hippie. E sabe como é que eles faziam as ações majoritárias evangelísticas deles? Eles iam pro lado do concerto de rock de um festival, juntavam uma roda e eles começavam a louvar. E eles começavam a louvar, cantar e se divertir. E aquilo ali transmitia uma mensagem para as pessoas. Vocês estão indo atrás de droga, de sexo e de um bando de música promíscua e não estão achando o que a gente achou aqui. E aquilo atraía as pessoas. E quando elas eram atraídas, a gente pregava. Então, eu preciso pregar, mas eu atraio as pessoas pela revelação dessa mensagem. Então, às vezes, é 10 vezes mais espiritual e intencional eu mobilizar minha comunidade de fé para que eles usem o que eles têm ao alcance deles, que é o raio do celular deles. Então, eu contei isso em alguns podcasts, talvez tenha ouvido, mas um testemunho que eu mais gosto é o testemunho da minha mãe, tá? Minha mãe, ela tava num culto, no meio do louvor, e ela pegou o WhatsApp dela, gravou um vídeo no WhatsApp, aquele vídeo com o áudio estourado, que a caixa de som tá tipo... Você não ouve nada, a imagem toda zoada, e ela mandou pra amiga dela, e falou assim, ó, senti de te mandar. Em alguns tempo depois, a amiga dela respondeu com um áudio chorando, falando assim, nossa, eu fui muito tocada, eu preciso voltar pra Jesus, obrigado. Tipo, a única coisa que minha mãe fez foi mandar um vídeo do momento de louvor, porque ela sentiu do Espírito Santo que ela precisava mandar pra aquela pessoa, e aquela pessoa foi tocada. Por quê? Porque o maior lugar de extensão da igreja local, tá ali. Então, tipo, não é na minha súpera. E às vezes a gente complica demais. Vamos fazer o evento da família para você chamar a pessoa da sua família. E vira um evento que é não natural, que ele não desperta aquela vontade, quando na verdade eu podia estar gerando testemunho e testificação, tá? Que ia alcançar muito mais pessoas. Tá? Então, vocês estão comigo? Manda no chat se está fazendo sentido. E isso também... Tá? Na parte da membresia, quer dizer que na hora que eu estou produzindo comunicação, eu sou extremamente intencional em também produzir comunicação para as pessoas que têm posições de liderança, para as pessoas que têm posições de presbitério, pastorais, porque, querendo ou não, quem lidera a comunidade de fé são eles. Então, o que eles falam é muito importante. As coisas que eles mostram é muito importante. A comunicação deles tem um peso enorme naquilo que a gente está fazendo como um todo. Então, eu preciso, tá? Que essas pessoas tenham um posicionamento eficiente. Então, quando eu estou falando dos eixos, para você revisar aqui, tá? A gente tem o evento, que é os nossos principais celebrações, os nossos encontros principais. A gente tem a agenda, que são os nossos encontros e atividades periféricos, mas que dão vida para a igreja. A gente tem a nossa doutrina e a gente tem a nossa membresia. E toda a nossa comunicação acontece nesses 4 espaços, tá? Então, ou ela vai acontecer no evento, então eu vou comunicar o culto, vamos contar o culto, vamos falar da palavra, tudo coisas que acontecem no evento. Eu tenho a agenda, que são todas as atividades que a gente acontece,
dos pequenos grupos ao treinamento de liderança, ao impacto missionário que a gente fez, ao evangelismo na rua, ao chá de mulheres, todos os eventos, todos os acontecimentos, todas as coisas que são vida na igreja. Ao testemunho que eu conto, agenda, é o que faz a igreja funcionar. Tá? Terceiro espaço é o nosso espaço da doutrina. É o que a gente pensa, o que a gente crê, é o que a gente acredita, o que a gente confessa. Tá? E o nosso quarto espaço é a nossa membresia. Tá? Que são as pessoas que compõem a nossa comunidade de fé e a voz individual que elas têm. Então vamos revisar tudo aqui, tá? Galera, se pegar 400 deixa salvo. Não, a live só vai ficar salva para quem é aluno do Organic. Então... Tem que ficar salvo. Hã? O Vitor pediu pra salvar. O Vitor pediu pra salvar? Pediu. Pô, mano. Aí o Vitor me quebra. 24 horas só. 24 horas só? Sim. É sério mesmo? É sério. Tá. Então vocês acabaram de ganhar, você que tá aqui, a live vai ficar salva por 24 horas. Eu tô muito decepcionado comigo mesmo. Porque o Vitor tá pedindo, você não sabe quem é o Vitor é meu sócio, tá? E ele tem esse poder de meter esse louco, tá? Usar o pastor nas redes sociais de cabeça pessoal, cara, usar o pastor na rede social é uma questão de inteligência, tá? É uma questão de sobrevivência, porque senão o negócio fica muito plástico. Tem que ser sim. Se o seu pastor lidera a comunidade, quem aparece e quem fala tem que ser ele. E os outros pastores que compõem as pessoas que são cabeça daquela comunidade de fé. Então, cara, quem que toca a igreja? É ele. Então, bota ele e as pessoas que estão do lado dele, que estão levando a comunidade pra frente, que estão guiando e etc. Galera, amamos o Vitor. Obrigado, Vitor. Vocês também não valem nada. Olha, tinha a galera gritando no chat. Vitor, você me sabotou. Então tá bom. Então, a galera falou assim, Stories. Honestamente, pra mim, Stories ele só faz sentido na lógica do evento. Pra igreja local, tá? Porque é quando tem alguma coisa acontecendo. De resto, fazer Stories de conteúdo é bobo. Stories de igreja é feito pra performar mal. É uma das coisas que tem pior adesão, porque é marca. E marca não produz Stories. Nick, ignora tudo que os outros gurus te falaram, tá? Se Stories fosse pra você postar conteúdo, chamaria Content. O nome é Stories pra você postar histórias. Então quem posta Stories são pessoas. Faz 10 vezes mais sentido você postar Stories na sua conta pessoal. São as pessoas, tá? Usarem os Stories dela de maneira intencional. É você promover que as pessoas usem os Stories delas. É você ser intencional em criar estratégias e ferramentas para que as pessoas postem o que está acontecendo na igreja e o que Deus está falando com elas nos Stories, tá? Então, elas movimentem isso. Você quer fazer estratégia... o próprio Moreno fala aqui. Estratégia devocional nos Stories? Pô, legal, bacana. Vai ter adesão? Não vai. Porque Stories é feito para não dar certo, tá? Porque é marca. Então, aí tem questões de performance, de repetição de conteúdo, todas as partes técnicas que eu ensino no Organic, mas que eu não tenho tempo de explicar aqui, tá? Então é muito complexo o porquê que não dá certo em questão de visibilidade, performance e funcionalidade da rede social. Então não funciona, esquece isso. Não vou postar stories? Não, posta no domingo. Conta o que Deus está fazendo na igreja e celebra aquilo ali. Posta no sábado, quando tem culto de jovens. Posta nesses momentos. Agora, nos outros momentos, não tem nada acontecendo, não posta. É só isso. É bem direto ao ponto. Vamos revisar aqui, tá? Primeiro, objetivo central da comunicação. Comunicar aquilo que Deus está fazendo naquele lugar, naquele grupo de pessoas. Segundo, eu registrar e eu expandir. Então, constantemente eu estou registrando e eu estou expandindo. São as duas formas de eu fazer isso. Terceiro, tá? Os potenciais. É o meu potencial de edificação, de conversão e de evangelização. E os nossos 4 eixos são o meu evento, a minha agenda, a minha doutrina e a minha membresia. Esses 4 níveis, eles formam a nossa arvorezinha. O nosso objetivo, as 2 formas, os 3 potenciais e os 4 eixos. Se você consegue absorver bem o que eu falei aqui, entender esses princípios, a comunicação da sua comunidade local já amadurece 10 vezes do que ela precisaria amadurecer, tá? Então, isso não interessa o tamanho da sua comunidade, se ela é grande, se ela é pequena, se ela tem 50 pessoas, 100 pessoas, 200 pessoas. Por isso que a gente não tá falando de técnica aqui, de prática, tá? Isso aqui são princípios e modus operandes que facilitam você, tá? Então, quando eu tô falando disso, é porque tudo isso aqui, tá? Isso aqui é 1 hora, tá?
Tudo aqui é 1 hora que a gente tá aqui, na verdade nós estamos em aula há exatamente agora 46 minutos, tá? Então a gente acabou de passar a marca de 45 minutos de aula, porque eu sou bem pontual, eu gosto de ser criterioso com o tempo. Então a gente teve 8 minutos de introdução, 45 minutos de aula, e tudo que você falou aqui é uma pontinha do iceberg. Por quê? Porque existe um curso que eu produzi, tá? Que é um curso de mídias sociais para a igreja, onde tem isso e mais coisas, mais partes práticas, mais aplicações, tá? Que você pode ter acesso a todas elas. Então existe esse curso de mídias sociais para a igreja que eu produzi justamente para isso aqui que você está ouvindo, tá? Você ter um lugar mais mastigado, com mais espaço para continuar aprendendo e crescendo. Não só tem o curso de mídias sociais para a igreja, como a gente colocou lá o primeiro módulo. E nós vamos começar a gravar agora o segundo módulo. Então a gente vai dobrar o número de aulas que tem no curso de mídias sociais para a igreja. Nick, onde é que esse curso está? Esse curso está num clube. Um clube de conteúdo, que é o Organic. E esse clube não tem só o curso de mídias sociais para a igreja. Na verdade, ele tem 3 cursos. Ele tem o curso de mídias sociais para a igreja, que é um curso de valores, de princípios, tem base teológica, tem práticas de time, e a gente vai continuar expandindo isso. Mas ele também tem todo um lado técnico e prático de produção de comunicação para a rede social, onde você tem mais de 100 horas de aula para te capacitar e treinar. Então, você vai ter uma formação inteira de social media e você tem um curso inteiro de introdução a planejamento, produção de conteúdo, análise de métricas e também entender como é que as plataformas pensam. Então, várias coisas aqui que não dá para responder. Qual é a melhor forma de fazer stories? Carrossel? Como é que eu faço reels? Como é que essas coisas funcionam? Como é que eu sou mais inteligente, bom mordomo, técnico? Toda essa parte prática de execução de mídias sociais, de produção de planejamento, a gente já deixou isso preparado no Organic. Então, a gente montou um clube, a gente está construindo esse clube há 1 ano e meio. Tá? Tem 1 ano e meio de trabalho. Nós já tivemos mais de 1000 alunos que passaram pela plataforma hoje. Tem um time inteiro que trabalha para manter isso daí funcionando. E a parte de mídias sociais para a igreja, tá? É uma das 3 partes que a gente tem lá. E além desses 3 cursos que estão para te capacitar, para fazer você poder chegar num próximo nível, para te dar todas as ferramentas técnicas, sem enrolação, sem bobaginha, sem fazer você perder seu tempo, mas com um método aplicável, tá? Da mesma maneira que eu fui bem direto ao ponto e literal aqui, tá? A gente também produziu isso em diversas facetas. Então, a pergunta está fazendo, Nick, vale a pena pagar para impulsionar a publicação em rede social? Tem resposta lá. A pergunta, Nick, peraí. O André aqui, ó, um dos 10 primeiros do Organic. É verdade, André, você realmente foi um desses. Mano, que fofinho, fui comprar esse curso, tá sendo perfeito. Estou aprendendo muito, galera. Esse resumão foi muito bom. Mas se puderem, invistam no seu crescimento do curso. Eu já vou falar do porquê é a coisa provavelmente mais acessível que você vai fazer esse ano, tá? Então, todo esse material tá disponível lá. Não só isso, como a gente posta todo mês um mini curso para te capacitar num tópico. E o tema do curso que está saindo agora, esse mês, é Stories. Então a gente fez 4 aulas bem diretas, bem práticas, com melhores práticas, como fazer, o que está acontecendo no mercado, performance, para você poder ser o mais excelente e também não ficar perdendo tempo. Então o objetivo não é você ficar assistindo um curso e não estudar para lugar nenhum, mas todos são aulas práticas, aplicáveis e com crescimento para você conseguir chegar do ponto A até o ponto B. Então a gente está colocando cursos todos os meses, tá? Todos os meses a gente coloca um curso, e não apenas isso. Todas as lives que eu produzo ficam disponíveis lá para sempre, se assistir quando você quiser. Todas as masterclass que eu gravei com convidados. Teve Israel Subirá, teve... Quem teve mais? A gente gravou também com a Marina Campelo, a última. Teve Galoso, o Galoso estava aqui. A gente gravou sobre design, então tem várias pessoas que a gente gravou lá, tá? Masterclass especializadas, com pessoas que são especialistas, referências em comunicação, para conseguir também te levar para esse próximo nível, para esse próximo lugar. E Nick, quanto custa isso? A gente, quando estava montando o curso, a gente achou que seria legal fazer o curso custar o valor de mercado. E o valor de mercado desse tipo de comunidade, que é um negócio gigante, custa em média 2.000. Só que eu acho um pouco absurdo cobrar esse valor, não acho correto. Então a gente desceu para 1.000. Só que a gente também não gostou de 1.000. Porque 1.000 não era o suficiente. Então a gente desceu e hoje o preço é 689. Então o acesso de 1 ano a mais de 200 horas de conteúdo,
a todos os 3 cursos. Você tem um tutor também, então vai ter uma pessoa que te ajuda a tirar dúvidas e tá acompanhando você. Tudo isso aí, tá? É disponível por 689 um ano inteiro. Você parcela em quantas vezes você quiser e você tem acesso a todo esse conteúdo, tá? Para você continuar crescendo, se especializando e se capacitando. Então, as vagas estão abertas agora. É só você clicar no link da bio e você poder se inscrever. E a gente faz isso aqui justamente porque a gente quer continuar treinando as pessoas, capacitando elas, fazendo isso ser acessível e que também possa virar sua profissão, você possa se capacitar para trabalhar com isso, virar uma fonte de renda, onde você pode sustentar sua família e construir, tá? Então, o Vitor me corrigiu, tá? 697, eu falei 689. São R$8 a mais. Então, por 697, tá? Tá disponível agora no link na bio para você ter acesso. A galera perguntou mensal, nós temos uma opção mensal, mas ela te dá acesso apenas ao curso, tá? Você não tem acesso a Masterclass, você não tem acesso a resources, que são materiais complementares que a gente tem, você não tem acesso a nada disso, tá? É uma opção básica para você poder consumir o curso central, mas toda a parte que rodeia ele, você não tem acesso e te recomendo, ao invés de pegar o mensal, você fazer um parcelamento e pegar o anual, que vai te ensinar muito mais e vai te servir muito mais, tá? Nick, queria que o mensal tivesse disponível para... A gente não pode fazer isso porque o mensal não era nem para existir. Então o mensal já é a nossa forma de facilitar para algumas pessoas poderem ter acesso ao curso e a gente continuar treinando gente, mas também a gente não pode liberar tanto assim. Então, se você tiver qualquer dúvida, é só você mandar no DM. Eu espero que a Masterclass ela tenha sido muito proveitosa para você. Como eu falei, eu sou o mais transparente possível. Logo nos primeiros 3 minutos eu te avisei que a gente ia ter uma oferta e eu sei que você não achava que era uma oferta tão boa assim, tá? Então, esse é o nosso compromisso de continuar fazendo você crescer e de te levar para um próximo ponto. Temos milhares de pessoas que fizeram parte, que cresceram e que não só melhoraram a comunicação ministerial delas, mas a comunicação delas e poderão até trabalhar com isso. Se você tem interesse de se capacitar também, é um ótimo lugar. A gente é muito sério no que a gente produz com muita excelência, tá? Então, tem um bando de material complementar para você. Tudo isso você pode ver no nosso link da bio, tá lá para você entrar e poder aprender. Qualquer dúvida, manda uma DM, eu vou estar aqui disponível a noite inteira para conversar com você. Vai ser um privilégio ter você no Organic. Feliz porque a gente já teve algumas dezenas de pessoas que entraram nesses últimos minutos. Então, se você entrou, tá bom? Seja muito bem-vindo, tá? Se você já faz parte, é um prazer ter você dentro do Organic. E se você tá para tomar a decisão, toma ela hoje. Vai fazer muito bem para você. Vai fazer você continuar crescendo, tá? E continuar expandindo. Um beijo, tamo junto. A live vai ficar salva por 24 horas. Aproveitem porque o Vitor é misericordioso e bondoso. Falou, tchau, tchau.